podcast Intensivão. Eu sou Jailma Barbosa e sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai debater as ciências humanas e as tecnologias. Sabe que vai cair muita coisa interessante lá na prova do Enem, né? Que já vai sair entre 17 e 24 de janeiro. E são aí 5,7 milhões de inscritos. Você tá preparado? Tá ou não tá? Vamos saber agora, porque eu tenho feras aqui. Literalmente, da fase feras vocês já passaram, né? Mas são feras na sala de aula, os queridos professores. Aqui a gente vai agora para uma lista de chamada, tá bom? Quero saber, presente, agora minha vingança, viu, gente? Coordenador de Ciências Humanas e professor de História e Filosofia do Colégio Diocesano de Caruaru, Veridiano Santos. Presente, tô aqui na jornal. Coordenador adjunto e professor de Geografia, Newton Augusto. Como é bom voltar no tempo presente, professora! Coordenador adjunto e professor de História, Márcio Miguel. Opa, presente, professora! Pelo menos na chamada vocês estão ok, né? Porque às vezes a gente leva até uma chamadinha do professor porque não respondeu o presente direito. Gente, como é que vai ser, né? Como é que vai ser essa prova do Enem em meio à pandemia, agora no iniciozinho de 2021? Ninguém estava esperando por essa, né? Pois é, muitos desafios, muitas expectativas, muitas esperanças, né? E também, claro, né, nós vamos fazer as nossas apostas, né? Nós vamos fazer as nossas apostas e vamos, né, trabalhando com os nossos feras, vamos trabalhando com os nossos alunos, né, naquela pegada que a gente sempre manteve, né, enfrentando, superando dificuldades, né? O importante é que a gente possa qualificar as pessoas para, né, não serem surpreendidas com o que vem por aí. E aí, quando a gente fala dessa expectativa que os alunos estavam, né? Todos os alunos, eles têm aquela programação anual, né? Até tal mês eu vou estudar determinado conteúdo com mais afinco, porque eu sei que na prova do Enem os meus professores já me orientaram que cai determinadas questões e por aí vai, eu tenho mais dificuldade nisso. Os alunos já se preparam. Esse ano vocês ouviram muitas cobranças dos alunos, muitos desespero. Como é que foram, assim, no dia a dia de vocês, o contato com esses estudantes? Olha, essa tensão pré-ENEM, ela é normal, ela é até natural. Mas nós temos uma preocupação muito grande quanto a orientá-los no que diz respeito à inteligência emocional. Paralelamente aos esforços intelectuais, de estudo de conteúdo, domínio de conceito, de sim conhecer as tendências de uma avaliação, né, do exame, o Enem, mas nunca descuidamos, claro, da questão emocional. E imagino que, como você bem coloca, num período de Covid-19, outras tensões, outras pressões vieram a se somar àquilo que já é, para a idade desses jovens que vão prestar o Enem, um momento de suas vidas, de fato, cheio de pressões. Mas a gente está aqui, obviamente, para dar esse apoio a todos os feras. Mas eu quero que você me conte como é que vocês se inovaram aí para dar aula nesse período. Bem, esse período de 2020 acabou sendo bastante desafiador, porque a gente teve que aprimorar as nossas ferramentas tecnológicas. O Colégio Diocesano, há um tempo, já aposta na tecnologia como aliada à educação, e 2020 foi um ano em que a gente trouxe uma imersão a esses conteúdos, e nós apostamos em algumas ferramentas tecnológicas, aprimoramos algumas. O professor de Geografia, professor Newton, pode falar um pouco melhor da geografia e o uso desses simulados, a ambientação de museus virtuais e outras ferramentas tecnológicas que tornam o aluno protagonista do seu conteúdo. E aí o bacana é isso. Também não pode esquecer que a gente também criou o nosso podcast de humanas, não é? Que foi um podcast específico, não é, para o aluno de terceiro ano, não é, com conteúdo, não é, da área de humanas, de sociologia, de filosofia, geografia, história, não é? Tem sempre uma entrevista, é descontraído, né? Nós tentamos, não é, sanar alguns problemas, né, de acesso, né? Nós sabemos que nosso aluno também tem alguns problemas, mas o aluno de casa, né, pode acessar o podcast de humanas e, né, estudar, né, anotar, tirar dúvidas, né, enviar para a gente. Eu penso que
que a gente que já trabalha muito, Másio e Veridiano, você também, Jailma e ouvintes, um repertório teórico muito amplo que dá conta, ou mesmo é mais do que suficiente para que os nossos feras tenham êxito quando se deparar com uma prova. E a gente fez também uma ampliação de repertório de recursos tecnológicos, como o Másio bem colocou, no exemplo de Veridiano. A gente tem da aula 3D, nós já dávamos no colégio, usando o espaço 3D, da aula com o Google Earth. Quer dizer, então você está no Brasil falando de um tema lá do Oriente Médio e tem como acessar a imagem via satélite lá e sair passeando pelo mundo. Quer dizer, isso encanta o aluno. E entra na cabeça mesmo, né? Porque a gente tem muitas memórias que são as afetivas e também aquelas que nos levam, porque foi através de uma música que usaram uma forma e criaram algo que entrou na cabeça. Foi um exemplo de geografia que se colocou. E isso toda vez, quando eu vi esse tema, eu lembro que o professor Nilton falou assim. Ele tem história, eu nunca vou esquecer que as pinturas rupestres foram assim, porque o meu professor trouxe alguma coisa diferente que ficou na minha mente, né? Essa maneira de se colocar os assuntos, os conteúdos para os alunos ajuda muito, né? Fazem com que fiquem ali, quiçá, até os 80 anos ainda lembro que foi daquele jeito. Ainda lembra a musiquinha, viu, Veridiano? É verdade. E o que mais hoje a gente se utiliza, né, nessa questão do ensino são as metodologias ativas. Né? Os meus amigos aqui podem me ajudar também. As metodologias ativas que estão aí disponíveis e na verdade, a gente tem que inovar. Né? A aula não é mais aquele negócio chato, não é mais aquele negócio decoreba. Né? Um momento de aula não é mais puxar o protagonismo do aluno, né? Fazer o aluno participar, ele resolver problemas, ele apresentar soluções. Não é? Então, as metodologias ativas estão aí para isso. Não é? Másio e Nilton são duas pessoas que usam bastante, né, na nossa área metodologias ativas, podem também falar. Pois é, eu lembrava quando você fez referência, Másio me permita falar, Jailma, quando você fala das inscrições rupestres, nós temos aula em campo que faz parte do calendário escolar, visita ao Vale do Cardinal. Nossa, a impossibilidade de dar essa aula em campo, imagina só, trabalhar o bioma de Caatinga, trabalhar a formação do espaço geográfico nacional, trabalhar as inscrições rupestres. E a gente não tendo essa oportunidade em tempo de isolamento, de restrição de circulação, a gente, como há pouco afirmamos, a gente vai lá e trabalha com o Google Earth. Imagina só. Fica imerso lá, viajou sem sair de casa, sem sair de Caruaru, né? Muito bom isso. E eu quero saber, na questão agora técnica mesmo, da prova do Enem, qual o peso que se tem das ciências humanas e tecnologias nessa prova, né? Quem vai me dizer essa? Bom, a prova de Ciências Humanas, ela contém 45 questões, então, a depender do curso que você deseja, porque cada faculdade estabelece o peso para cada área, então, Ciências Humanas, ela arrasta 1/4 desse peso de um modo geral. E se você parte para cursos da área humanas, o caso de Direito, por exemplo, a nossa prova se torna um peso bem maior e que leva o aluno a ter uma certa preocupação. Mas isso não reflete apenas para essas áreas. Por exemplo, hoje você tem muitos alunos que desejam medicina e ele necessariamente precisa ter uma pontuação muito alta nas 4 áreas e humanas não é diferente. Para ele passar em medicina hoje, é um mínimo de 38 questões, para que ele possa ali ter uma base de 700 pontos. Na verdade, como você citou, medicina, muitas vezes acaba a área de humanas decidindo, né? Porque todo mundo estuda muito por uma área específica, né? A área de biologia e de ciência da natureza, né? E aí, às vezes, a área de humanas também faz o diferencial. Então, nós temos alunos de medicina que estudam bastante humanas com a gente, né? E os alunos de medicina geralmente são muito dedicados na área de humanas. É verdade, não adianta você ser muito bom em biologia, né, ciências da natureza de um modo geral, e não pontuar bem, não ter um bom desempenho na prova de ciências humanas. Você fatalmente estará fora da lista de chamada, essa outra lista chamada que todo
mundo quer ser chamado. Não, aqui emociona, né? E além disso, companheiro, vocês devem lembrar que a prova de ciências humanas é ela que vai dar aquela sustância, a sopinha, para fazer a redação. Então, Assim, na verdade, né, a área de ciências humanas sempre ajuda muito na redação, né, porque as pessoas precisam citar, precisam, né, uma coisa é o texto, outra coisa é o contexto. Né? Então a área de ciências humanas cuida muito do contexto. Então todo mundo precisa pegar um tema e contextualizar. Aí nessa hora quem estuda ciências humanas faz a diferença. Exato. E como é que estão hoje? Minha gente, que eu fiz Enem faz. Eu não vou dizer aqui porque é a minha idade, não vou revelar, né? Mas assim, eu vi algumas provas da década de 99, por aí, do Enem, quando o Enem estava surgindo, assim, que as questões eram definidas de certa maneira. Hoje, como é que estão as últimas provas do Enem em relação às ciências humanas e suas tecnologias? As questões estão mais misturadas, mais divididas? Como é que o aluno vai lidar ali? E tem alguma técnica que possa ser aplicada na hora de responder esses questionamentos? Na verdade, o que orienta, né, o INEP, né, é a teoria de resposta ao item, né, a TRI, né, que orienta a elaboração da prova, né, Então é a teoria que, né, fala como confeccionar as questões, né, como metrificar, né, o conhecimento do aluno, né, como, digamos assim, dimensionar esse conhecimento. Então tudo é feito na TRI. Então essas questões elas são pré-testadas, né, e elas têm lá, né, elas vão requerer, né, competências e habilidades do aluno. Né? Então na área de ciências humanas a gente tem 6 competências, a matriz de referência do Enem tem 6 competências, as questões vão exigir, né, competências e habilidade do aluno. Então, né, se ele tem competência para interpretar imagens, né, textos, né, músicas, não é? Problemas, situações, propor, né? Então essas questões elas estão muito pedindo isso do aluno, né? Então aquela questão do chute, né? Antigamente se fazia muito no chute, né? E a gente pegava só o gabarito, né? B, C, ideologia lá tentar na probabilidade mesmo ali, né? Então, agora, na sorte. O sistema, né, capta aquele que só chutou, né? Porque ele faz a TRI faz uma curva das respostas. Gente, então hoje não está facilitando não, né? Tá facilitando. Porque o Enem, ele teve uma guinada em 2009. Então quando você citou lá o nascimento dele em 1998, ele vinha com a proposta de averiguar o conhecimento. E a partir de 2009... Era diferente. Então não fiz naquela época. Então até 2008, até 2008 tem essa proposta. Professor, eu fui para testar meus conhecimentos. Eu ainda estava lá na 5ª série, entendeu? Não estava. Então quando ele veio em 2009 para essa mudança, para ingresso da universidade, que as federais adotaram, as federais e estaduais elas mantiveram o seu sistema de vestibular, mas as federais ingressaram no Enem, e a grande sacada, como o Veridiano estava falando, é você entender o cotidiano, entender a sua realidade e poder ter um senso crítico. E aí, claro, na construção das questões não utiliza mais aquela versão antiga, né, professor Veridiano, de errar um item, colocar um distrator. Hoje já se busca outra maneira de avaliação. É interessante também, me permitam, dizer que tem um certo padrão desde 1998 até hoje, que no caso das ciências humanas é a multi e a interdisciplinaridade. As conexões entre as áreas das ciências humanas e suas conexões externas, que lá não são tão externas. Quer dizer, uma ciência da natureza, você pega uma prova que a gente chama de questão de geografia, ela está conectando com física, ela está conectando com química. É que assim, dessa vez, Joãozinho vai ao Vale do Catimbau, cata umas pedrinhas, fica pensando na vida e conta os amigos. A gente fala de geologia, porque é um parque geológico. O Vale do Catimbau é um parque geológico, isso é muito interessante. Quer dizer, a gente não vai lá falar apenas das condições climáticas, a gente fala também da relação, da interação daquele homem primitivo que por ali passou, ou por algum momento se fixou, quer dizer, e como a natureza propiciou essa interação. E também assim, acho que um pouco do que o Nilton estava falando também, quando ele falou da interdisciplinaridade, né, as questões hoje, tem hora que você pega a questão e diz, é de história?
é de geografia, não é? É de arte, é de biologia, porque elas estão trazendo, elas estão misturando. Então, é a questão da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Então, as questões elas estão avaliando múltiplas, né, questões com muitos conhecimentos, como o professor Nilton bem colocou. E a grande sacada é você perceber que o Enem trabalha com competência e habilidade. Muita gente ainda quer estudar na proposta de conteúdo. Temos que vencer o conteúdo. E aí acaba tendo alguns deslizes, porque pega lá uma prova do Enem e diz, olha, eu não estudei este conteúdo. Mas a sacada do Enem justamente é essa. É você aprender uma determinada competência, uma determinada habilidade, e independentemente do conteúdo, você vai conseguir fazer aquela questão. Sabe o que já aconteceu comigo? De fazer provas, Enem ou concurso público, enfim, e não me desesperar ali nas primeiras respostas. E antes, eu não sei como funciona atualmente, mas antes eu conseguia ler pelo menos aquelas, se forem as questões de português, conseguia ler todas e depois ir vendo as que eu teria mais a habilidade para responder naquele momento. E eu via que muitas vezes em outra disciplina tinha as respostas e o complemento daquela matéria anterior. Assim, acontecia muito isso assim. Você está querendo me pegar, é isso aqui. Assim, eu sei como eles estão fazendo essa aplicação das questões hoje, mas a gente vai agora tratar individualmente de cada área. A gente vai, em relação à história e filosofia, Veridiano, como é que estão as questões hoje? Assim, como que o aluno, que questões que estão sendo abordadas nesses dois conteúdos, assim? Pois bem, né? Na área de história a gente tem umas estatísticas, né? daqueles conteúdos que mais estão sendo exigidos, né? A gente tem aqui, Márcio pode me ajudar também, né? Um tema, por exemplo, como a escravidão, né? No Brasil, é um tema... Márcio também é de história, né? Exatamente. Então a escravidão é um tema bastante exigido, né? O Brasil oligárquico ali na República Velha, né? É um momento também muito exigido nos vestibulares, né? A gente tem aqui os períodos das ditaduras, né? Bastante exigido também. A Era Vargas também é um período bastante exigido, não é? E com relação à temática de filosofia... Antes, por estarmos em um ano eleitoral, vocês acreditam que pode chegar alguma questão? Por exemplo, Era Vargas, querendo ou não, acaba sendo política, né? Mas para o aluno se aprofundar mais nesse sem dúvida, temos uma competência da área de ciências humanas, que é a competência 5, que ela vai trabalhar a perspectiva da cidadania. Então, o estudante precisa estar de olho em como ser um bom cidadão, entender as instituições políticas, que acaba sendo a competência 3, as instituições sociais, políticas, econômicas. Então são duas competências de peso para tratar dessa temática. A competência 5, que exige sobre, como ele diz, cidadania e democracia, né? Ela pede para o aluno se posicionar, né? Sempre entendendo essas relações de poder, né? Aquilo que é autoritário, aquilo que é democrático, aquilo que trabalha a participação, não é? Então são bastante exigidos. Agora, como você disse, filosofia, né? Tem temas também muito recorrentes na filosofia e tem filósofos, né, que andam caindo bastante. Por exemplo, um tema como ética e política cai bastante na prova de humanas, né? O senso comum também cai muito. Um tema como liberdade e determinismo cai bastante também. Filósofos como Aristóteles, Platão, René Descartes, né? Kant, cai bastante, né? Não tem prova do Enem sem eles, na verdade, né? Temas como a democracia contemporânea também, o racionalismo, não é? Então, cai bastante em temas como, por exemplo, as escolas filosóficas, a escolástica, não é? A escola de Frankfurt, né? O pensamento grego antigo. Então você vai encontrar temas bastante assim diversos na área de ele tem que ter uma base muito, muito consolidada, né? em todos esses pensadores e nessa linha da filosofia de maneira geral, assim, os pais da filosofia, porque senão não vai ter como escapar dessa, né? Ele realmente tem que saber a linha de pensamento, né, Lu? Eu acho que ali quem estuda de última hora, né? Não consegue, fica com dificuldade, né? Fica com dificuldade. Então quem faz a preparação, passando por toda a matriz de referência, passando por todos os conteúdos, né? Vai estar mais preparado, né? Vocês acham que pandemia vai entrar de alguma maneira nesse contexto das ciências humanas? É possível. Não sei se o Nilton concorda, mas é possível.
Eu concordo. Falando em geografia, essa questão da China, do mundo, assim, de maneira geral. Da compreensão de como a gente constitui espaço geográfico, como ele é constituído, como ele é dinâmico. A gente aprendeu que o mundo é pequeno, né? Ele tornou-se pequeno com as novas tecnologias. Essa nossa percepção temporal e espacial, ela foi completamente afetada, viu? Achava algo muito distante do passado e hoje, em pouco tempo, a gente chega lá e dá a impressão de que ficou mais próximo. Né? Então, com as novas tecnologias, com a velocidade nos fluxos que são possíveis de informação de pessoas, essa percepção, de fato, foi bastante alterada. E, de repente, o mundo ficou mesmo pequeno, a ponto de que o que ocorre lá na China, como você menciona, a gente tem quase que de imediato repercussão aqui. E aí, quais são os procedimentos? E aí, como é um problema pandêmico, então é da comunidade internacional como um todo o desafio de superá-lo. Quer dizer, isso faz parte da interpretação do nosso tempo, os desafios. Quer dizer, então é bastante provável que nas ciências humanas, nas ciências da natureza, e por que não? Vai estar tudo meio que... Códigos, não é verdade? Vai ser a interdisciplinaridade mesmo, né, nessa prova. Assim. É uma visão multifocal, né, multidimensional de um mesmo fenômeno. Um fenômeno, em princípio, de saúde pública, mas não exclusivamente de saúde. Né? Tem relações de poder, a geopolítica internacional foi afetada. Vejam a rivalidade China e Estados Unidos, inclusive com acusações, depois o troco, retrucando, os americanos e os chineses também respondem. Quer dizer, então virou um jogo de cena muitas vezes. Isso é geopolítica, isso é estratégia. E o interessante é que a gente consegue olhar para a realidade da pandemia e fazer conexão com as competências e habilidades. Então, quando o professor estava falando, por exemplo, desse fluxo migratório, é competência 2. Então, a gente observa claramente esse processo da globalização, o contexto dos países. Quando você falou ali que o mundo está encolhendo, a gente está falando das técnicas e tecnologias, que é a competência 4. Então, ele tem que começar a focar nas competências e habilidades e tentar ler a realidade, que ele vai encontrar vários exemplos. O conteúdo, a partir de agora, para a prova do Enem, ele entra como exemplo e não como a parte central feito tinha outrora. E também é interessante que a gente sabe que um tema como pandemia, ele pode cair na redação, sim, né? Ele pode ser exigido, né? Um tema, pelo menos se não for a pandemia, relacionado à pandemia, né? Enfim, é possível que ele apareça de forma, né, diferente em muitas áreas, entendeu? O INEP não vai meio que deixar isso tão, o Ministério da Educação não vai deixar isso tão de mão beijada assim, né, para o estudante, vai trazer de uma maneira que ele tem que desenvolver isso e raciocinar que opa, estou falando desse assunto aqui, pode ser que venha dessa maneira, né? Você também não pode, por outro lado, exagerar, não dar a mão de mão beijada, como você bem disse, mas também se omitir diante de um desafio humano. Porque é o que o mundo está vivendo hoje, não é possível, assim, a gente não imagina que não é assim, que não se trará isso, né? Em algum momento na prova do Enem, né? Exato, falar sobre ética, por exemplo, imagina cair, feito outras vezes já caiu, o pensamento de Kant, né? E aí a gente pode traduzir e dizer assim, olha, faça o certo mesmo que ninguém esteja olhando. Então essa máxima acaba sendo aplicada para a política, aplicada para as redes sociais. E já pensou, mas se traz isso nessa questão de ética, falando de auxílio emergencial. De quantas pessoas que receberam auxílio emergencial sem merecer, né, sem estar diante mesmo burlando o sistema, né, sem necessidade e isso envolve ética, né? E envolve corrupção, tantas coisas, né? Procedimentos, né, sanitários, segurança sanitária, você não respeitar o distanciamento, de não fazer uso da máscara, do face shield, onde for de fato exigido. Quer dizer, de você se cuidar e cuidar do outro. Muita coisa, Nós já podemos elaborar aqui uma prova do Enem. E eu quero saber de geografia especificamente, né, Milton, que você tem observado aí nos últimos anos e que os alunos não podem deixar de
ter esse conteúdo na mente, mas também desenvolvendo todas aquelas habilidades que a gente já falou aqui. Tem geografia e tem sociologia ainda. Sociologia também, eu nunca nem tinha colocado aqui sociologia, ótimo, vamos lá. Veja só, no que diz respeito à geografia, o que a gente vai chamar de repertório é muito amplo. A geografia, como afirmei, se comunica com diversas áreas do conhecimento. Eu sou apaixonada por geografia. Me desculpem as outras áreas, mas geografia é encantador demais. Durante muito tempo disse que ela é enxerida no sentido de se meter em tudo quanto é assunto que diz respeito ao homem. Dessa relação do homem com o meio. Eu sou aquela pessoa que viaja e fica olhando as rochas, os magnos, eu fico imaginando atmosfera, estratosfera, nosfera, eu fico Tem poesia nisso, essa é a vida. Eu adoro mesmo. Coisa maravilhosa. Eu diria, com relação às temáticas, ao longo desses anos, as questões ambientais têm um domínio, de modo só. Né? A interação do homem com os recursos naturais, entender como funciona a natureza. Da mesma maneira que a gente entende como funciona um smartphone, um aplicativo rodado nele, um editor de texto, um editor de áudio, a gente também tem que ter essa noção, como você me colocou, olhar para as rochas, claro, não é coisa de louco, viu? Pelo contrário, de aventura, como você bem disse, de saber porque isso interfere no processo de produção agrícola, isso interfere na economia, no valor da moeda internacional, do PIB nacional, quer dizer, na tua condição de vida, no conforto ambiental, quer dizer, então é preciso entender primeiro como a coisa é naturalmente, porque a gente começa a perceber mais facilmente que as interações humanas danosas a esse sistema natural termina replicando ou revertendo-se em situações complicadas para o próprio humano. Mas as questões ambientais, a questão da urbanização também é o segundo, se a gente for fazer um ranqueamento aqui, é o segundo tema. Falar dessa experiência humana, por exemplo, o Verdiano mencionava há pouco questão, mas também das migrações. Quer dizer, então, como pensar o processo de urbanização, palco da existência humana, como é que a gente se encontra, como são as tensões aqui presentes, né, a partir do processo de urbanização. E aí, globalização, geopolítica, geografia agrária, a questão da terra, a questão, mais uma vez, olha aí, a produção econômica no campo agropastoril, associada aí às questões ambientais, às inovações tecnológicas, quer dizer, os desafios de romper uma grande contradição que a humanidade conseguiu criar, recriar, que é a contradição entre produzir alimento suficiente para todos num mundo que tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome. E aí vem a questão que vocês bem colocaram, ser propositivo. Olha, não adianta só você entender como a natureza funciona, fazer uma apreciação crítica, mas não ser propositivo. E uma coisa bacana, Newton, para pegar esse gancho seu, é colocar duas coisas aqui importantes para o Fera. O primeiro, eu acredito que ele pode explorar um pouco melhor, seria que a geografia tem o seu próprio dicionário. Esse aí, conjunto de palavras ligados para ela. E um segundo tópico é que a área de ciências da natureza é muito conectado com geografia. Então, o cara que gosta de... Às vezes você não consegue separar, né? Exato, mas quem gosta de física, como é que você vai entender física sem entender, por exemplo, os fenômenos climáticos? Como é que você vai estudar química, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, sem perceber o impacto na agricultura, sem perceber os problemas ambientais gerados? Imagina, se pegar o caso da lixiviação, sem entender química e sem entender geografia. Então acaba sendo conteúdos conectados que a gente separa na sala de aula para facilitar. Não é isso mesmo, Nilton? É verdade, e nisso você me permita mais uma vez, Verdiano, falávamos de competências, isso que você coloca está na competência de área 6. Exato. Dizer, como é que uma competência muito exigida. Aliás, é a que os alunos mais têm dificuldade no Brasil inteiro. Note bem, compreender a sociedade e a interação da sociedade com a natureza, e sim, com o advento das novas tecnologias, como isso vai viabilizar ou vai criar situações de impactação ambiental. Quer dizer, então, está antenado. A competência de área 6 é a que dá mais trabalho aos alunos na área de ciências humanas. É onde tem que trabalhar bastante, né? Para fazer todas as conexões possíveis, assim, né? Porque, como o Márcio bem disse, quer dizer, você não tem como dar conta de compreender o sistema Terra, os subsistemas, se você não passear pelas ciências da natureza, ou parte dela. Imagina, falar de biodiversidade sem fazer a conexão biogeografia,
Né? Verdade. Imagina, Nilton, você querer entender o fenômeno da eutrofização, que acontece muito nos rios, que seria o excesso da produção de plantas, sem você fazer a conexão entre geografia e química. Né? É complicado para o Tudo muito unido mesmo, né? Mas também tem sociologia, né? Vamos lá, não pode esquecer de sociologia. Não, O Enem está trazendo muitas questões de sociologia e de filosofia. Sociologia, Né? Então é muito filosofia. importante, mas falar um pouquinho aí pra gente da sociologia. Eu não quero nem falar, porque eu fui monitora de sociologia e filosofia na faculdade. E na frente do professor da Branco, né? Professor, não sei de nada, me conta aí. Vamos exigir o quê no Enem? Olha, para a sociologia, nós temos ali, eu acho que 3 frentes muito importantes que tem um olhar sociológico, que seria falar sobre a cidadania, falar sobre a urbanização e falar sobre direitos sociais. Então acaba sendo ali 3 tópicos importantíssimos que a sociologia vai tentar tratar. Quando você fala urbanização, perceba que há pouco o professor Nilton falava processo urbano, mas com um olhar geográfico. Agora a sociologia vai tentar entender as relações e o processo de urbanização sob um prisma sociológico. Então você vai ter aí o caso de Max Weber, que é uma figura interessante de analisar a sociedade, e outros teóricos para você perceber, por exemplo, castas, classe social, estamentos e a organização disso, não é, professor Veridiano? Exatamente, aí os sociólogos clássicos, né, cai bastante, né? Você vê aí, falou o Weber, mas o Marx também é bastante exigido, não é? Augusto Comte, Durkheim, né? São, né, os Lembro dessa galera da sociologia. E também sociólogos atuais, também é. contemporâneos, né? Como Bauman, não é? Quem mais, né? Eu acho que também o pessoal da escola de Frankfurt também cai bastante, Exato. né? Marcuse. Talvez se tragam temas também para serem analisados diante da sociologia e dos grandes pensadores, como os episódios que a gente tem visto e noticiado atualmente na mídia de maneira geral, do assassinato no supermercado, do negro agredido até a morte, né? Da autoridade não policial, mas dos seguranças que, né, racismo, enfim, racismo, etnocentrismo, discriminação, né? A sociologia trabalha segregação, não é? Estereótipo, tudo isso a sociologia trabalha muito diante do pensamento deles, né? Que é de milhares de anos e como hoje ainda, né? Esse processo de luta por direitos. E quando você fala de luta por direitos, no campo social, no campo político, no campo do trabalho. Então quando você vai falar assim, olha, os direitos eles não são naturais as ao conquistas homem. sociais, né? Ao longo da história cai então, bastante. Você tem mulher, negro, as minorias, né? As minorias sociais, os movimentos sociais, são temas assim bastante assim exigidos pela sociologia e também, né, os movimentos ambientalistas. Você não pode descuidar, né? Tem todo um processo, né, de emancipação humana no que diz respeito ao conhecimento e protagonismo diante dos desafios ambientais, passando pelo Clube de Roma. Se não fosse ele, a agenda ambiental não andava. E agora parece que o Biden deu um sinal ali de que... Ou seja, tem que se dar uma olhadinha na política americana também, né? E tem no que, né, você tem que estar... O tempo inteiro você tem que estar integrado, você tem que estar antenado, né? A gente já está na geopolítica, tá vendo aí? É a ecodiplomacia. É a sociologia, boa. E se os demais professores não quiserem participar mais dos podcasts, no primeiro a gente já fala de tudo aqui. Gente, o assunto é muito bom e é muito vasto, mas a gente tem um limite, né, de tempo para poder falar com os nossos queridos ouvintes. A gente vai encerrar por aqui o nosso podcast, mas aí lá no YouTube a gente vai dar um plus. Então a gente continua o assunto no YouTube. Você que estiver aí ouvindo a gente pelo nosso podcast aqui do Intensivão, a gente agradece demais o seu carinho. Eu quero só finalizar cada um aqui com suas considerações finais a respeito da sua disciplina, para que os estudantes, né, consigam aí ter um molhozinho a mais de tudo que a gente já falou aqui. Gostaria para agradecer, Jair, a você, a Rádio Jornal, ao convite feito e bem aceito, com alegria. Quando a Veridiano falou, eu digo, estamos juntos, vamos lá, está valendo. E dizer que aos feras, aos ouvintes, que façam um autoexame. A gente está falando aqui do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o primeiro bom passo era fazer um autoexame, quer dizer, identificar onde você vai bem, identificando também onde você precisa lapidar, porque ainda há tempo.
E aproveita, segue a Rádio Jornal, segue os professores diocesanos, que a gente está aqui para auxiliá-los. Ouça o nosso podcast, né? Fazer o convite. Ouça o podcast de Humanas também, que é interessantíssimo. E dizer para o fera que está nos ouvindo nesse momento, né, que ele fique absolutamente tranquilo. Ainda tem muito tempo para estudar, né, ainda tem muita coisa para aprender. Né, e também o seguinte, né, ainda há tempo, né, para a gente dar aquela coladazinha, aquela estudadazinha, né, rever assuntos, né, fazer muitas questões. A gente tem um tempinho. Então não é hora de pensar negativo, não é hora de pensar para trás, não é hora de se afobar, né? Porque aí você vai ficar mais estressado, vai ficar mais sobrecarregado, né? Não, né? Todo mundo está no mesmo patamar, né? Todo mundo teve dificuldade, todo mundo, né, travou um pouquinho o ensino de todo mundo, né? Atrapalhou o dia todo, mas foi com todo mundo. Então não é só com você. Então fica tranquilo, você vai fazer uma boa prova. E nós aqui da área de Humanas, nós estamos aqui para ajudar, né? Tem intensivão, tem muita atividade, fica ligado que vai ter muita coisa boa pela frente aí. Ótimo, Gridiano. Mas e agora? Bem, pessoal, eu acredito que vocês devem controlar suas emoções. Vocês devem lembrar que vocês têm uma bagagem de uma vida. Não é no último ano que vocês vão se tornar experts na área de ciências humanas. Vocês devem lembrar que tem toda uma história de vida, uma série de experiências, e vocês têm que parar, controlar as emoções, que vocês vão começar a perceber num ambiente aquela teoria que pode ser aplicada na prática. Ok, gente, obrigada a todos vocês pelo carinho de nos ouvir até agora. Rede social de todo mundo, o arroba de professor Newton. Prof. Newton, arroba, meio... É isso? Qual a nota que a gente dá pra ele, Márcio? Ele pegou. A mesma tinha que ser assim, na surpresa. O Prof. Newton Augusto já dá pra achar. Já dá pra achar, né? Tá vendo? É a linguagem da internet. Meridiano Santos. Ok, Márcio. Márcio Miguel. Aí tem que dizer se é com S, com Z, né? Com Z, M-A-Z-I-O. E eu, Jailma Barbosa, com S. Obrigada a todos vocês, a gente encerra por aqui e corre lá pro YouTube, que a gente tá juntinhos lá no Plus pra eles. E agora, pra galera do YouTube, eu quero que vocês... Mas foi difícil dar aula nessa pandemia. Como é que vocês se reinventaram? Já que vocês são professores bem dinâmicos, elétricos, compositores. Como é que foram para vocês essas experiências pessoais, assim? Bom, posso começar? Pode começar, Pedro. Bom, para mim, né, foi muito desafiador também, né? Né, editar vídeos, né? Uma coisa que eu não sei fazer até hoje, né? Teve que ser tudo de casa mesmo. De casa, né? Enfim. Mas aí a gente tinha programa na internet que, né, a gente, né, gravava, tinha editor, enfim. Não é? O importante é que a coisa funcionou, não podia parar, né? Então também ficar diante das câmeras, um desafio, a postura. Sério? É verdade, ficar diante das câmeras. Os autores famosos, eles dão um show no intensivão. E assim, sabe, também sempre ter, né, uma sala de aula virtual, né? Aluno que não abre a câmera, aluno que não participa. Assim, chamar a atenção do aluno, envolver o aluno, esse foi o maior desafio. Muito difícil. Né? Envolver o aluno, fazer o aluno estudar, não é? Ele estando em casa, né? Porque às vezes ele não abre nem o vídeo, nem o áudio, não é? E a gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe se ele está ali mesmo. Não sabe se ele está ali, mas a gente provoca, chama o aluno, né? Enfim, tem que arrumar técnica, tem que arrumar estratégia para sacudir a sua sala de aula, né? Envolver o aluno e cumprir o nosso papel, né? Bom, foi. A palavra desafio, penso às vezes que ela ainda não diz tudo que a gente tem passado, né? Que continua assim ainda, né? Porque mesmo com o Veridiano disse que não sabe editar vídeo, mas sabe muitas outras coisas em tecnologia. Márcio sabe muito bem em edição de áudio, imagem e tudo mais. E mesmo para quem sabe, a carga de trabalho, o ritmo, quando você se cobra, porque você quer fazer o melhor, quer dizer, e quer essa interação que o Veridiano muito bem colocou, porque se ela não funciona, obviamente você às vezes se penaliza. Mas foi interessante, no meu caso específico, eu tinha assim já alguma habilidade, a minha sorte
eu tinha todos os equipamentos de câmera, microfone, assim, com boa qualidade, e eu vi colegas de uma hora para outra não ter nem onde comprar o equipamento quando precisava. Verdade. Teve isso, né? Isso foi muito complicado. E pessoas que, de tão responsáveis que são, também, como disse, muito se cobrando. Mas o lado bom da história, a gente está superando. A gente porque a gente tem que ser aluno. O tempo inteiro, antes de ser professor, você é aluno. Então, se você quer criar e aprimorar um canal de comunicação, é ir para cima. Não tem medo. São poucas horas de sono, refazer todo o material que você tinha preparado para um momento presencial e agora tem que colocar ele em mídia. O professor tipo assim, ficar assim, naquela dúvida, será que eles entenderam? Será que eu realmente atingi, né, aquele nível que eu sou acostumada a oferecer em sala de aula, né? Vocês se envolvem muito, né? Vocês fazem parte da vida daqueles estudantes, assim. E um diferencial que eu acho muito grande de vocês, que eu sou fãzaça de vocês, assim, não estudei no Diocesano, mas porque eu não sou de Caruaru, mas a fama de vocês é muito grande, de geração em geração. Os estudantes são apaixonados por vocês, porque vocês entregam a vida por eles, assim. E eu imagino que, acostumados a se doarem tanto em sala de aula, para que todos eles tenham entendido o conteúdo, assimilado o conteúdo, ficar nessa dúvida, né, via internet, que a gente não sabe, né? A gente não sabe se do outro lado a pessoa de fato entendeu ou só disse que entendeu para poder, né, não passar uma segurança para a gente como mestre, né, assim, para vocês. Tem tudo isso, né? Difícil, né, mas um problema tecnológico. Hoje eu estava do lado, me permite, eu faço tecnologia, Márcio, e simplesmente caiu a net. E eu falando lá sozinho, né? Abafando. Esse a gente paga também, viu, Márcio? Já aconteceu. E eu acredito que um dos maiores desafios que os professores tiveram são dois. O primeiro, que ninguém tinha material pronto para essa realidade. Então, muitos tiveram que preparar. Até hoje mesmo a gente está preparando o material e se adaptando a essas novas metodologias. Porque aplicar a metodologia ativa ou aplicar o ensino e a aprendizagem na sala de aula, na interação com o aluno, é algo que nós já fazíamos e tínhamos uma prática. Sendo que na internet, com a ausência desse aluno, fica mais difícil. E eu acredito que tanto o Newton quanto o Veridiano acredita que o aluno aprende mais se ele gosta da disciplina. Então, se a gente consegue encantar o aluno, a ele pesquisar, a ele buscar e ele trazer informações sobre aquela temática, fantástico. Hoje mesmo eu fiz um debate e os alunos trouxeram informações fantásticas. A gente estava falando sobre ditadura de beleza e daqui a pouco, quando eu joguei num chat... Alguém me chamou aqui? Tá certo. Não é? E os meninos trouxeram estatísticas, dados, críticas e assim, muito rico, porque vocês percebem que o aluno, ele se engaja, ele pesquisa, ele quer debater. O aluno, ele gosta de ser protagonista. E aí o desafio nosso na internet é abrir canais e fazer modelos que propiciem fazer esse jogo da aprendizagem com o protagonismo dele. Já que nós temos ali, em média, uma centena de alunos, muito difícil, para conseguir ministrar em 25. Milton, mas vamos fazer uma pegadinha com o Veridiano? Diz que ele é o artista, né? Lá do Diocesano, né? Vamos ver se vai na capela? Pra gente aprender algum conteúdo aqui na capela? Será que a gente consegue? Não! Quer dizer que. Não, aí a gente. Vai, não é possível. Ele paródia, ele sabe. Olha, na verdade, a gente de vez em quando a gente faz alguma atividade com música, atividade com teatro. Inclusive, eu queria, né, dizer para você que a gente fez uma atividade, por exemplo, no mês de agosto, né, em plena pandemia, não é? A gente conseguiu fazer o teatro dos personagens, não é? Então foi, né, você tá aqui com atores fenomenais, né? O Másio foi Dom Pedro, né? Imagina você, né?
representou muito bem Dom Pedro. O Newton aqui foi Celso Furtado, né, o grande economista Celso Furtado, e eles, né, eu também fui um filósofo, fui o Michel Foucault no teatro, e outros professores foram, né, outros personagens também. Enfim, né, a nossa equipe todinha se mobilizou, então nós fizemos um teatro e foi muito criativo, né, o teatro dos personagens. Então, de repente, os personagens voltavam na história e começavam a conversar, e começava, né, um desafio, uma conversa. Então, a gente criou um enredo, criou o baú da história, foi uma ideia que Márcio deu, né, o baú da história, não foi isso? E a gente foi no baú da história e trouxe os personagens e trouxe histórias fascinantes. E a gente conseguiu, né, no auditório do colégio, da nossa escola, né, fazer um teatro para o aluno que estava em casa. E olha, a repercussão foi muito legal, foi muito boa, não é? E é isso, né? A gente tem que ter criatividade, tem que gerar conteúdo criativo. Vocês são demais, né? Vocês. De vez em quando eu faço também uma resenha no violão aqui. Newton já cantou até rap, né, pra TV Jornal aqui, né? Tá vendo? Não lembra ainda não. Tu tinha uma colinha. Newton sabe dançar, ele dançou em Dançou em violão também, tá vendo aí? Eles entram assim. O que a gente faz com vocês, tá vendo aí? Ou seja, antes na minha época, a gente que pagava mico, os professores só ficavam avaliando. Agora o jogo virou. E agora tá tudo diferente. E só para finalizar aqui nosso plus aqui na internet, a gente já conversou bastante sobre todas as questões do Enem, já demos conselhos. E o que a gente vai poder fazer com esse ano de 2020 ainda, Fera? O que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, não é? A gente tem lá praticamente um mês e meio para a prova. Exato, um mês e meio. A gente tem um mês e meio, então com um mês e meio, né, dá para você, né, resolver muita coisa, não é? Ou seja, se teve um momento durante a pandemia que você não conseguiu estudar, né, se teve um momento na pandemia que você teve problema tecnológico, não é? Então eu acho que tá na hora de você ver qual foi o que é que você pode fazer ainda, né? A questão é o tempo, né? Administrar bem o tempo, dizer o seguinte, olha, né? Eu tenho tempo que eu tenho que me dividir em 4 áreas, né? A área de códigos de linguagem, a área de humanas, a área de matemática, não é? Enfim, eu esqueci de que área aqui mesmo. Na natureza, né? De ciência da natureza. E aí você se dividir nisso aí e estudar um pouquinho, fazer as questões, né? E não se afobar. Você fez o seu melhor, você está no mesmo patamar de todo mundo, né? Todo mundo teve uma ou outra dificuldade, teve um outro momento de tensão, né? Mas não adianta se afobar, não é? E fazer o seu melhor, né? E com consciência e com tranquilidade, né? Acho que o professor Newton e Márcio enfatizaram bastante uma coisa que nossa escola trabalha bastante, que é essa questão da maturidade emocional, né? Então não tentar ficar nervoso, tentar respirar, né? Quando fica nervoso numa questão, pula para outra, vai embora, se tiver tempo é que volta, não é? Fica tranquilo, né? E assim vai resolvendo. Essa dica acaba sendo de todos, né? Exato, ele respondeu o máximo de questões possíveis. Então imagine ele pegar um cronograma aí de um mês e meio e ele se comprometer em responder, sei lá, 5 questões por dia. Então, num prazo aí de 45 dias, 50 dias, ele vai responder quantas questões de humanas. Revisar as provas anteriores. Então, pega lá a prova anterior, procura a resolução dela, vê como é que ela está funcionando, e a partir daí você começa a tirar dúvidas. Eu acho que a resolução de questões, escutar o nosso podcast de humanas, muito bom também. Aí, como você falou aí de uma canjinha, né? Eu me lembrei de Newton cantando pro intensivão. Um jogando pro outro, minha gente. Dizia assim, é na TV Jornal, o melhor intensivão, a melhor equipe, a melhor revisão. Mas eu não falei. Vamos terminar assim, então, peraí, vamos ver, eu tô decorando agora. É na TV Jornal, o melhor intensivão, a melhor equipe, a melhor revisão. Gente, obrigada a vocês que ficaram aí assistindo a gente pelo YouTube. Essa galera massa aqui, eu conversei com o Márcio, com o Newton e também com o Veridiano. A turma que vocês já pegaram uma arroba, aprendeu agora, não foi, Newton? Eu faço encontro Newton, lindo, aqui verdadeiramente lindo. O arroba do Veridiano. Veridiano Santos. Márcio Miguel. Jailma Barbosa. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.